Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história dos 2 primeiros episódios da série de terror e suspense chamada Dahmer, um canibal americano. Alerta de spoilers a seguir. Em 1991, em Milwaukee, Wisconsin, Glenda Cleveland está em casa assistindo às notícias quando ouve o seu vizinho Jeffrey Dahmer usando ferramentas no apartamento ao lado. Jeff vai até a pia para limpar as suas ferramentas. Depois ele sai do seu apartamento e no corredor, Glenda reclama do cheiro que vem dali. Jeff mente e lhe diz que a sua carne estragou, mas Glenda está irritada porque ele já jogou fora um monte de carne outro dia. Então Jeff mente novamente e diz que o cheiro deve ser do seu peixe que morreu. À medida que Jeff se aproxima de Glenda, ela fica visivelmente com medo. Eventualmente, Jeff deixa o prédio. Há um monte de cartazes de homens negros desaparecidos perto de uma balada gay chamada Clube 219. No clube, ele se encontra com alguns conhecidos, incluindo Tracy Edwards. Ele dança com Tracy a noite toda, então ele pergunta aos homens se algum deles quer ser o seu modelo fotográfico por $50. Tracy é o único dos 3 que concorda com isso, então Tracy e Jeff deixam o clube e vão para o seu apartamento. Tracy está hesitante no início, mas acaba entrando. Mas ele percebe imediatamente o mau cheiro no apartamento de Jeff. Então Jeff tranca a porta. Depois ele pega uma cerveja e vemos a cabeça de um homem no fundo da geladeira. É quando ele prepara uma bebida para Tracy. Tracy percebe que a sua bebida está muito borbulhante e desconfia disso, por isso só toma um gole. Ele quer sair, mas Jeff lhe diz para não fazer isso. Ele até bloqueia a porta para evitar que ele saia. Tracy age calmamente o tempo todo, até que de repente Jeff o algema. Tracy pede ajuda. Depois Jeff o ataca e o ameaça com um facão. Enquanto isso, Glenda pode ouvir a conversa abafada na porta ao lado. Jeff ameaça Tracy a entrar no seu quarto. Tracy se senta na cama enquanto Jeff se vira para ver um filme. Em seguida, Tracy pergunta para que serve o barril no canto do quarto. Tracy está com medo e tenta fugir, mas Jeff o detém. Então, Tracy vê sangue no colchão e teme pela sua vida. Para sobreviver, Tracy se acalma e tenta seduzir Jeff. Isso só funciona por pouco tempo, antes que Jeff fique desconfiado. A esta altura, Jeff espera que Tracy já esteja totalmente drogado, mas Tracy só tomou um pequeno gole da sua bebida, então ele está bem acordado. Tracy diz a Jeff que ele deveria tirar fotos dele, usando seus movimentos de dança para seduzi-lo. Jeff então vai para outra sala para pegar a câmera, mas quando Tracy está prestes a sair, Jeff já está de volta com a câmera. Jeff tira algumas fotos e depois diz a Tracy que eles precisam voltar ao quarto para ver o filme. Mas Tracy já está muito assustado, e quando Jeff se aproxima dele para ouvir os seus batimentos cardíacos, ele diz a Tracy que vai comer o seu coração. É quando Tracy consegue esmagar a cabeça de Jeff com um abajur e tenta escapar. Ele tem problemas com a porta trancada, e Jeff consegue pegá-lo. Felizmente, Tracy é capaz de atingi-lo novamente, e finalmente escapa, gritando por ajuda. Glenda olha para fora do corredor e vê Jeff, mas volta imediatamente para dentro. Tracy corre para fora, gritando por socorro, enquanto Jeff volta para o seu apartamento. Os policiais finalmente encontram Tracy no beco, mas estão um pouco desconfiados, especialmente porque ele está algemado. Os 2 policiais se aproximam de Tracy preparando suas armas, e ele tenta explicar a situação. Os 2 policiais, junto com Tracy, vão até o apartamento de Jeff, que tenta mentir para sair da situação. A polícia pede as chaves das algemas e pergunta se eles podem entrar no apartamento. Jeff surpreendentemente os deixa entrar e a polícia é imediatamente repelida pelo cheiro. Um dos policiais entra em seu quarto para procurar as chaves e nota o sangue no colchão, além do grande barril. Jeff tenta abrir a cômoda onde estão as chaves das algemas, mas o policial decide fazer isso sozinho. Ele encontra a chave, mas também encontra fotos de homens mortos, e é nesse momento que Jeff tenta fugir, mas a polícia o prende. Tracy é libertado e Jeff sussurra: "Pelas coisas que eu fiz, eu deveria estar morto." Os vizinhos se reúnem para ver Jeff sendo preso, e Glenda grita para a polícia, dizendo que ligou para eles várias vezes e ninguém nunca fez nada sobre Jeff. Ela se pergunta o que a polícia encontrou em seu apartamento. O pai de Jeff, Lionel, vai à delegacia e a polícia tem que dar as más notícias. Lionel admite que o seu filho sempre foi um garoto estranho. Ele menciona que o divórcio afetou negativamente Jeff quando ele tinha apenas 18 anos. Lionel acha que a operação de hérnia de Jeff pode ter causado danos cerebrais,
e ele acredita também que Jeff só tentou matar Tracy. Mas a polícia lhe diz que Jeff cometeu vários assassinatos. Eles dizem que havia uma cabeça humana no refrigerador, 2 sacos plásticos no freezer contendo um coração humano e outro com uma genitália masculina. No quarto haviam 5 caveiras, facas, martelos e polaroides documentando tudo, além de um barril de 57 litros cheio de ácido. No interior haviam 3 torsos e outras partes de corpos. Eles também disseram que Jeffrey comeu algumas das suas vítimas. Então os policiais deixam Lionel sozinho e ele chora incrédulo. Enquanto isso, Glenda está dormindo enquanto as notícias relatam sobre o caso de Dahmer. Ela vê uma tonelada de pessoas se aglomerando ao redor do seu prédio. Então a polícia diz a todos no complexo de apartamentos que eles precisam sair porque o prédio inteiro é uma cena do crime. Os repórteres também estão cobrindo os crimes de Jeffrey. Todas as suas vítimas eram homens. As notícias até se perguntam como Jeff foi capaz de continuar cometendo esses crimes, já que ele já havia sido condenado por um abuso sexual infantil. Enquanto isso, Jeff se senta com os detetives para contar todos os seus crimes. Eles se perguntam por que Jeff fez aquilo e se perguntam por que ele guardou as partes dos corpos. Em 1966, o jovem Jeffrey volta para casa no ônibus. O seu irmãozinho David está chorando em casa, enquanto a sua mãe, Joyce, está deitada na cama, quase morta. Ela tentou tirar sua vida, mas felizmente Jeff chamou a ambulância. Lionel chega em casa e diz que Joyce está fazendo isso apenas para chamar a atenção. Mais tarde, Joyce e Lionel brigam porque Lionel nunca está em casa. Lionel critica Joyce por estar constantemente sob medicação. Jeff dá à sua professora um frasco de girinos como presente, mas uma das crianças, Kevin, pega o frasco para ele. Mais tarde, Jeff grita com Kevin por ele ter pego os girinos, e depois da aula, Jeff segue Kevin até a sua casa e rouba o frasco. Então ele decide jogar óleo de motor dentro do frasco e observa os girinos morrendo lentamente. Uma tarde, Lionel encontra um gambá morto debaixo da sua casa. Jeff está muito curioso sobre aquele animal morto. Ele e seu pai andam por aí à procura de um animal morto na estrada para dissecar. Depois eles brincam com o intestino e o coração dos guaxinins. Em algum momento, em 1981, em Miami, Jeff está trabalhando em um mercado cortando carne. Descobrimos que ele foi dispensado do exército e o seu pai permite que Jeff volte para casa. Seu pai o pega no aeroporto e lhe diz que ele vai ficar com a sua avó, mas ele deve obedecer às regras e conseguir um emprego. No jantar, sua avó tenta fazer com que Jeff conheça garotas e tenta tirá-lo de casa para socializar. No dia seguinte, Jeff consegue um emprego em um açougue. Ele tem que ir comprar uma camisa para o trabalho. Enquanto paga, ele nota um manequim masculino musculoso. Ao invés de sair da loja, ele vai para o camarim para se esconder. Quando todos já saíram, ele embala o manequim e o leva para casa. Ele se despe e coloca o manequim na cama, enquanto fala com ele e começa a tocar o manequim de forma estranha. No dia seguinte, ele pede à sua avó para não entrar em seu quarto e deixar a roupa suja do lado de fora. Mas a sua avó fica super curiosa e se assusta quando vê o manequim. A cena muda para 1991, quando Jeffrey matou uma das suas vítimas, que agora está deitada na cama. Mais tarde naquela noite, Jeff vê um grupo de crianças e se encanta com uma delas, chamada Conorak. Ele diz a Conorak que lhe pagará um bom dinheiro para ser o seu modelo. E em seu apartamento, Conorak bebe um pouco de cerveja que Jeff lhe dá. Então, Conorak admite que ele tem apenas 14 anos. Depois ele revela que é irmão de Somsak, o menor de idade que Jeff Dahmer abusou e foi preso por isso. Jeff fica chateado com isso. Ele então diz a Conorak para continuar bebendo, e uma vez drogado, Jeff tira fotos, e Conorak tenta fugir, mas não consegue. Os olhos de Conorak estão completamente brancos agora. Então Jeff vai pegar a furadeira elétrica. Conorak ainda está um pouco acordado, mas é incapaz de se mover. Eventualmente, Conorak consegue se levantar e se move lentamente para deixar o apartamento. No corredor, 2 garotas veem Conorak e se perguntam o que está acontecendo. Mais tarde, Jeff volta ao prédio e vê Conorak com Glenda, além das 2 meninas e 2 policiais. Jeff mente e diz que Conorak é seu namorado, mas Glenda não acredita nele porque Conorak parece ser muito jovem. As 2 adolescentes tentam dizer aos policiais que o menino está sangrando, mas Jeff mente novamente e lhes diz que o seu namorado caiu e está sempre bêbado. Os policiais tentam perguntar ao garoto quantos anos ele tem, mas Jeff tenta tranquilizá-los, afirmando que Conorak já tem 19 anos.
A polícia concorda em trazer Connery e Jeff de volta para o apartamento. Glenda até tenta discutir com eles, mas eles não escutam. No apartamento, a polícia se pergunta se Jeff tem algo de estranho. Os policiais temem que eles possam pegar AIDS, então eles não estão interessados em revistar o apartamento. A polícia até espreita brevemente o quarto, mas não vê um homem negro morto no chão. Então o policial sai e diz a Jeff para tomar cuidado. Um dos policiais diz que tem que ir para casa para tomar um banho agora, com medo de ter pegado alguma doença. Jeff então fecha a porta e termina o trabalho. Enquanto isso, Glenda fica chocada com a polícia, que acaba de sair e ouve música alta e ferramentas elétricas vindas da porta ao lado. Em 27 de maio de 1991, ouvimos a ligação de Glenda para a polícia. Ela pergunta o que aconteceu com Connery, se eles confirmaram a sua idade. A polícia então informa que Connery é um adulto e é o namorado de Jeff. Estes episódios mostram como a polícia falhou por não ouvir as pessoas negras e também como a homofobia contribuiu para sua negligência. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.